Eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre a importância da perseverança. Olha o que ele escreveu. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A nossa fé é testada no meio das tribulações. A nossa fé é verdadeiramente testada quando nós passamos pelas provas. Paulo continua dizendo: a perseverança produz um caráter aprovado. Quando nós perseveramos, o nosso caráter é aprovado por Deus. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Continuando aqui, Josué capítulo 6, o versículo 20. Olha o que aconteceu. Aí eu pulei do versículo 5 para o versículo 20, que é a conclusão dessa batalha. Então, depois deles terem rodeado 7 vezes, depois do 7º dia, então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Presta atenção, o que Deus ministra ao meu coração. Aquela foi uma vitória conquistada pela obediência, pela perseverança e pela fé. Porque eles só puderam fazer tudo isso mediante a fé. A fé em Deus, a fé no Senhor dos Exércitos, a fé de que mesmo diante de um inimigo poderoso, eles poderiam conquistar essa vitória. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 30, o escritor de Hebreus ele fala sobre essa batalha. Ele diz assim, olha, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Toda a passagem bíblica é proveitosa e ela nos ensina grandes lições. Os muros de Jericó caíram por causa da obediência, por causa da perseverança e por causa da fé. O apóstolo João escreveu na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 4, 1 João capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Receba a fé de Deus aí no seu coração. A nossa fé é alimentada pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então receba a fé de Deus aí no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E eu quero terminar orando por você. Diante dessa passagem, né? Eu peço que você leia depois. Leia depois todo o capítulo. Eu li aqui o livro de Josué, capítulo 6. Depois você leia todo esse capítulo. Peça ao Espírito Santo para falar com você, para falar ao seu coração. Quem sabe Deus fala de uma forma diferente a você, mas eu oro para que essa passagem bíblica seja gravada no seu coração. Não existe muro tão forte, tão alto, tão poderoso que não possa ser derrubado. Não existe porta que esteja tão trancada assim que Deus não possa abrir. E eu quero que você pense junto comigo, que você reflita agora na sua própria vida. Quais são as muralhas que precisam cair na sua vida? Quais são as muralhas que têm impedido você
de avançar. Hoje, o Senhor quer te ajudar a identificar quais são esses muros que precisam ser derrubados na sua vida. Eu já preguei aqui em outra ocasião sobre a importância de nós construirmos muros. Eu sei que alguns muros de proteção, de intimidade, precisam ser construídos ao nosso redor. Mas existem muralhas que precisam cair, que precisam ser derrubadas. E é sobre elas que eu estou falando. O povo judeu precisou derrubar grandes muralhas. Só que nós também temos algumas muralhas para serem derrubadas na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Hoje nós não temos muralhas físicas para derrubar, mas nós temos muralhas espirituais. Caminhar com Jesus exige de nós algumas coisas. Exige que nós rompamos com alguns hábitos, com alguns costumes, com algumas tradições. Exige que nós, muitas vezes, digamos não a um pecado com o qual nós nos acostumamos tanto que passou a ser, sim, corriqueiro na nossa vida. Talvez seja essa a muralha que precisa cair na sua vida, um pecado oculto. As muralhas espirituais que eu estou falando, elas muitas vezes são internas, elas não são muralhas físicas, são internas. E cada um de nós precisa ter atitude e disciplina para fazer com que elas caiam. Talvez, olhando hoje para a igreja, uma das muralhas que precisa cair é a falta de unidade da igreja. Eu tenho a nítida impressão de que a igreja rachou, a igreja se dividiu, cada um está puxando para um lado. Eu creio que uma das muralhas que precisa cair é o nosso legalismo, aquele olhar farisaico para as pessoas, aquele olhar de condenação e não de misericórdia que muitas vezes nós temos para com as pessoas. Nós olhamos para nós mesmos, né? Quando a gente vai orar por nós mesmos, nós pedimos ao Senhor misericórdia, compaixão, mas quando pensamos nos outros, o nosso desejo é vingança, queima ele, Jesus, acaba com ele, Senhor, destrói essa pessoa, Senhor, leva para longe de mim, Jesus. Então isso é falta de misericórdia, talvez essa seja uma muralha que precisa cair. A falta de amor, a falta de perdão. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui têm uma muralha no seu coração que é a falta de perdão. Eu não estou querendo deixar de legitimar a sua dor, aquilo que você sofreu, mas eu quero dizer que quando você guarda tanto ódio, tanto rancor, tanto ressentimento na sua vida, quem mais está sendo prejudicado é você mesmo. Então deixe que o Espírito Santo remova hoje essa muralha da falta de perdão que tem consumido a sua alma. Talvez a muralha que precisa cair é a falta de empatia. O que é empatia? É quando eu me coloco no lugar do outro e tento compreender por que o outro tem aquela opinião, por que eu tenho uma convicção, mas a outra pessoa tem uma convicção diferente. Por que a igreja tem afastado o pecador? O pecador não quer passar nem na porta da igreja por causa dessa falta de empatia, por nós classificarmos as pessoas de acordo com os seus pecados. Você tem um pecadinho, então fica aqui do meu lado. Nossa, você tem um pecadão que está assim, escancarado diante da sociedade, então você vai ficar ali, ó, naquele canto, excluído, marginalizado, subjugado. Lembra quando a mulher em adultério foi levada até Jesus?
A mulher em adultério foi levada até Jesus. Mas o homem não, né? Porque se a mulher estava em adultério, tinha um homem também. O homem não. E quem levou essa mulher até Jesus? Os religiosos, os fariseus, os legalistas. Aqueles que tinham pecado, só que pecados ocultos. Mas o pecado da mulher foi escancarado diante da sociedade. E por isso ela foi alvo de julgamento. E se Jesus não intervisse ali, ela seria alvo de apedrejamento. Hoje nós temos um apedrejamento não físico, mas moral. Então, à medida em que eu vou falando, né, ou na medida em que eu vou falando, eu tenho muito cuidado em falar algumas coisas aqui, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham e admiram esse trabalho, às vezes me mandam mensagens no privado, falam, pastor, essa concordância, essa colocação, esse adjunto adverbial, adnominal, ele tem que ser usado assim, dessa forma. Então eu acho que o correto é, na medida em que eu vou falando, o Espírito Santo vai testificando aí no seu coração se existem muralhas na sua vida que precisam ser derrubadas. E a pior de todas as muralhas é aquela que nos impede de chegar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. Muitas pessoas perguntam assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero dizer que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento dele e sejam salvos. Essa é a vontade. Com quem você vai casar, profissão que você vai exercer, país que você vai morar. Isso aí, você pode decidir. Você pode pedir a Deus a bênção dele e fazer essa sua escolha. Mas a principal vontade dele na sua vida é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. E muitas vezes existe uma fortaleza que impede você que isso aconteça. O apóstolo Paulo chamou isso de fortaleza. Em 2 Coríntios capítulo 10, e esse é o último texto que eu vou ler aqui para encerrar, diz assim, olha, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não tem como a gente experimentar a vontade do Senhor sem vencermos as fortalezas que existem na nossa mente, os pensamentos rígidos. Nós precisamos ser pessoas ensináveis. Eu não posso nunca achar que eu já sei de tudo. Eu estou com 54 anos. Daqui a pouco, em janeiro, eu faço 55. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu nunca tenho a pretensão de abrir aqui essa câmera de uma live aqui e dizer aqui, ó, eu vou ensinar porque eu já sei tudo. Não. Na medida em que eu leio a palavra, em que eu tento refletir aqui na palavra, eu sei que eu estou aprendendo. Hoje eu aprendi isso aqui, eu só queria compartilhar com você.